Olá pessoal, eu sou Rafael Soares, estou aqui para poder compartilhar conhecimento com vocês no Congresso Nacional de Musculação da IFBB Academy. O assunto que eu tenho para poder tratar com vocês hoje é o papel do trabalho contra a resistência, tanto na recuperação quanto ali na parte de estética, na qualidade de vida de um indivíduo que sofre uma lesão do sistema nervoso central. Tá? Para não ficar um tema muito amplo, eu fechei um pouco para a parte de lesão medular. Então, continuamos no sistema nervoso central, mas eu vou passar um pouco mais conhecimento com relação à parte de sistema de lesão medular. Tá ok? Eu sou graduado em Educação Física pela Faculdade de Educação Física e de Esporte da UFJF, pós-graduei em Fisiologia do Exercício e Grupos Especiais pela Faculdade Estácio de Sá, também em Juiz de Fora, Minas Gerais, e tive a oportunidade de participar da seleção de mestrado em 2008 na Universidade de Lausanne, na Suíça. Passei na seleção, me mudei para a Suíça, lá fiquei durante 4 anos para poder estudar e trabalhar, e a linha de pesquisa, o meu trabalho, o meu objeto de estudo continua sendo os grupos especiais, tá ok? Paralelo a isso, eu comecei a trabalhar e estudar e pesquisar um pouco mais sobre a parte de lesão do sistema nervoso central. Com relação à parte de lesão então, do sistema nervoso central, só para poder ter um pouco de dados epidemiológicos do que nós estamos vivendo hoje com relação a isso, se a gente pensa em mundo, nós temos aí cerca de 15 a 40 lesões por milhão de habitantes. E aí? Isso é muito grande, a população que vem crescendo a cada ano. Para ter ideia, nos Estados Unidos, cerca de 12 mil novos acidentados, tá? Então são 12 mil novas lesões por ano. Desses 12 mil, cerca de 5 mil, eles não conseguem sobreviver. Tá? O que acontece no Brasil? Então hoje no Brasil nós temos de 6 a 8 mil novos casos. Quando a gente pensa em 8 mil novos casos, então o Brasil ele se encontra aqui. Nós temos 40 casos por milhão de habitantes. E uma coisa que chama muita atenção, 80% dessas vítimas são homens. E além de ser homens, estão na idade, 60% são muito jovens. Então estão na idade aí de 10 a 30 anos de idade. Tá? Como então que acontece as principais lesões medulares? A maior parte dela é por trauma mesmo. Então posso ter, por exemplo, se eu estiver aí andando de bike, eu tive uma queda, caí diretamente com o fronte no chão, mesmo que esteja com capacete, talvez eu não tenha uma fratura de crânio nem de face, mas com o choque e a compressão na cervical, eu tenho uma fratura do corpo da vértebra. Como eu tenho uma flexão anterior, tá? Então eu comprimo a parte anterior. Quando eu tenho essa lesão, essa fragmentação do corpo da vértebra, que ele não aguenta aquela pressão, aquele peso, há uma projeção posterior. Essa projeção posterior vai causar uma compressão na minha medula. Posso ter, em casos muito extremos de hérnia de disco, um deslocamento para a parte posterior. Por que posterior? Aonde está localizado quem? O forame medular. Então, se eu tenho um deslocamento muito grande, muito severo, eu posso ter também uma estenose de canal medular e isso pode causar uma lesão medular em casos muito severos. Uma coisa que tem aumentado muito ultimamente são as lesões por desarticulação. Por quê? O que é uma desarticulação? É uma luxação. Nada mais é do que uma luxação. E aonde que a gente vem observando cada vez mais isso? Acidentes de carro. Hoje o carro é feito para poder destruir completamente numa batida, para dispersar energia. Só que nós estamos lá dentro e nós sofremos energia de inércia. Então quando há o choque, há uma projeção da cabeça muito forte para frente, a musculatura e a estrutura ligamentar não suporta esse peso, essa velocidade, então há uma desarticulação aqui. E se vocês olharem, aqui estaria o canal medular, e como eu tenho essa projeção anterior aqui e essa peça fica posterior, nós temos um problema aqui muito grave na parte cervical.
Um outro fator que pode causar essas lesões pode ser um tumor. Então aqui eu tenho um esquema de um tumor no canal vertebral, onde eu está fazendo uma compressão, sobretudo aqui na coluna posterior, tá ok? Bom, de acordo com a altura da lesão, nós temos aí diferentes tipos de lesão, né? Diferentes tipos de acometimento para o sujeito. Então, quanto mais baixo eu tiver o nível de lesão, menos estruturas eu terei aqui comprometidas, tanto no controle quanto na parte de sensação. Tá legal? Essas lesões, eu tenho vias tanto aferentes quanto eferentes. Então, quando eu tenho uma lesão, uma perturbação de uma via na medula, ela pode tanto causar problemas motores, problemas sensitivos e problemas também de função autônoma. Se a lesão é muito alta, eu tenho um acometimento muito importante da parte autônoma. Como, por exemplo, se eu tenho uma lesão cervical completa, o sistema simpático e parasimpático, nós não teremos a parte simpática. Então, a frequência cardíaca, por exemplo, num atleta de alto rendimento, um velocista numa cadeira de roda, vamos colocar aí que a frequência máxima dele chega por volta de 120. Isso os melhores do mundo, tá ok? Mas só para vocês terem uma ideia, então ele chega ali no máximo dele uma frequência de 120. Isso é uma perda de função autônoma, como também a bexiga neurogênica, o intestino neurogênico, enfim, entre outros problemas. E uma coisa que começou a observar, a epidemiologia começou a observar e ver que tiveram muitos casos em que as pessoas começaram a melhorar. Tá? Então hoje nós temos um aparato médico muito importante. Essas terapias, tanto médicas quanto de recuperação, o exercício físico propriamente dito ali para essas pessoas também tem ajudado muito. Então a gente começa a ver que há um aumento cada vez mais do nível da recuperação desses pacientes, tá? Principalmente quando nós temos a lesão incompleta. O que é uma lesão incompleta? Quando, por exemplo, eu perco a motricidade, mas eu guardo a sensibilidade. Ou eu perco a sensibilidade e guardo a maior parte da minha motricidade. Ou perco muita motricidade, mas ainda tem alguma coisa. Então é onde eu guardo um ou o outro, tá ok? O que é uma neuroplasticidade? Então, quando a gente fala de recuperação de um paciente com lesão medular, ou quando a gente fala de exercício para esses clientes, a gente tem que pensar em neuroplasticidade. Isso nada mais é que a resposta ou as adaptações causadas ali no sistema nervoso central. E quando eu trabalho com uma pessoa normal, vou para a musculação, todos nós sabemos que nós temos o período neural. Antes de ter a hipertrofia, qual que seja a hipertrofia, ou naquele primeiro período, nós temos uma adaptação neural. E essa adaptação neural, ela é advinda da neuroplasticidade, a capacidade dele se adaptar, do sistema nervoso se adaptar. Tá ok? E a neuroplasticidade é a principal responsável pela recuperação. Então, se eu não tenho adaptação do sistema nervoso central pós-lesão, a recuperação fica muito comprometida, fica um pouco complicada. Esses mecanismos, é interessante nós vermos que esse mecanismo ainda não está muito elucidado, tá, gente? Nós temos aí alguns estudos espalhados pelo mundo. Tem um estudo que eu acho muito legal na Escola Politécnica de Lausanne, lá na Suíça, que é um projeto chamado Blue Brain. Ele é até financiado pela União Europeia para poder fazer um computador que eles estão criando para poder fazer manipulações matemáticas como se estivesse ali imitando o cérebro humano para algumas doenças senis, por exemplo, algum problema motor, enfim, eles estão começando a trabalhar com modelos matemáticos para poder tentar, de certa forma, explicar como que acontece essa adaptação no organismo, tá? E para poder fazer a recuperação, nós temos muitos fatores que estão ali, que são determinantes na vida do indivíduo, tá? Então, a altura da lesão, quanto mais alta a lesão, mais estruturas eu tenho acometidas. Então, eu tenho uma dificuldade maior
para a pessoa. Se eu penso na gravidade da lesão, claro, se eu tenho, por exemplo, uma hérnia de disco que aconteceu durante um impacto, ou diferente de uma desarticulação ou uma secção, enfim, quanto mais grave, teoricamente, mais difícil de fazer ali a recuperação ou de retornar à vida normal, tá? Os cuidados médicos extremamente importantes. Mostrei no slide lá que cerca de 4.000 pessoas morrem nos Estados Unidos antes de chegar a um hospital, e 1.000 morrem no primeiro momento ali da hospitalização, então na cirurgia, estabilização, redução de fratura, enfim, esse período é extremamente determinante a presença da equipe médica para poder estabilizar esses pacientes, depois a continuação com os enfermeiros, com os fisioterapeutas na UTI, enfim, é preciso de ter um cuidado médico ali multidisciplinar muito bom, muito interessante em cima de cada paciente. E claro, a intervenção de reabilitação. Tá? Então, quais são as coisas que essa pessoa ela tem acesso para poder tentar ali recuperar o sistema dela? Com relação à intervenção, eu vou falar para vocês sobre exercício físico, principalmente sobre a musculação. Tá legal? Então, é após a liberação médica. Muita coisa, gente, para poder entender com relação à intervenção da reabilitação, toda prescrição, todo controle, ele deve levar em consideração vários fatores. Por quê? Quando você tem um acidente medular, você muda completamente a vida da pessoa. Então, a parte de comportamento, de pensamento, de sensibilidade, muda completamente. E não é só na parte de comportamento. Nós temos nível fisiológico, estrutural, anatômico. Por que eu tenho isso? Se eu não estou usando o membro, por desuso ele vai fazer o quê? Ele vai atrofiar. Se o meu membro atrofiou, eu tenho uma diminuição do volume da célula e eu diminuo, por exemplo, a minha síntese proteica. Tá? Diminuindo a minha síntese proteica, eu diminuo o meu metabolismo. Lógico, eu não preciso guardar aquela massa muscular com volume importante porque não está sendo usado. Então eu diminuo isso tudo para poder dar a oportunidade ali de gastar menos energia. O nosso corpo sempre quer gastar menos energia, ele quer se poupar, então há essas modificações. Então é preciso pensar em todas essas partes. É preciso entender melhor desde a parte de comportamento, de realmente do engajamento, da entrega ao exercício, de pensar, de raciocinar, explicar e ter ali o seu cliente formando uma equipe muito bacana com você. Ele precisa realmente acreditar em você e sentir segurança em você. Bom, o que começou a ser feito nos estudos de epidemiologia com relação à neuroplasticidade ou à recuperação das pessoas? Em determinado momento, eles começaram a observar que algumas pessoas simplesmente melhoravam. Não tinha nenhum fator externo. Um certo dia, você está na sua casa, você teve uma lesão medular, passado um tempo, você nota que alguma função ela começa a voltar. Isso veio de forma espontânea, então a gente diz que a plasticidade espontânea é algo que vem com o tempo, você não provocou aquilo. Meu maior objeto aqui é a plasticidade causada, tá? Por que a plasticidade causada? Bom, se a gente faz a prescrição do exercício, nós estamos querendo o que com isso? Adaptações. Então a gente vai causar as adaptações, seja ela pelo estresse mecânico ou metabólico, mas sempre causar, provocar essas adaptações. É o que nós fazemos no momento da prescrição. Uma coisa que é interessante entender, como que eu vou fazer isso, né, gente? Eu posso utilizar movimentos passivos em exercícios ativos. O que isso quer dizer? Bom, eu tinha mostrado para vocês que tem diversos níveis de lesão. Então, dependendo de onde você vai trabalhar, quais os exercícios que você vai fazer, o indivíduo ainda não está apresentando ali um controle para poder fazer aquele movimento, executar ou levantar aquela carga. Então, você tem que fazer de forma assistida. Você pode usar também, por exemplo, um estimulador elétrico,
por que não, para poder aumentar ali o trabalho mecânico da musculatura. Nós não temos muita coisa mostrando aí a nível de adaptação do sistema nervoso central com utilização desses métodos, mas a nível muscular nós temos adaptação sim, tá? E movimentos ativos a pessoa faz, levanta a carga, enfim, é feito como uma pessoa normal. Bom, com relação a movimentos passivos, aí a gente para e pensa, bom, mas Rafael, o movimento passivo, e aí? Ele não está fazendo nada. O que é muito interessante, gente, que mesmo com o movimento passivo, nós causamos adaptação. Nós temos estresse que é enviado para o sistema nervoso central dele, tá? E isso causa adaptação. Ao longo do tempo, da repetição, isso vem melhorando a situação ali de conexões e isso causa adaptação. Claro que nós vemos uma maior parte disso na pessoa incompleta, mas temos estudos e eu vou mostrar para vocês aqui hoje que com pacientes completos também, com lesões completas, nós temos adaptação mesmo com exercícios passivos. Aqui eu separei um vídeo para vocês que vai mostrar exercícios realizados de forma passiva. Então, o cliente está aqui deitado, esse aqui em pé, esse cliente chama Yves, é um grande amigo meu, trabalhei com ele durante 3 anos e meio. Aqui quem tem em pé aqui é o Nick, e aqui do outro lado vai aparecer o Eric, tá legal? Então são eles que vão executar o movimento. O Yves aqui ele está focado no movimento, ele está imaginando a execução do movimento, ele tenta executar o movimento de acordo com aquela memória que ele teve anterior ao acidente. Então, o trabalho dele aqui mesmo é seguir o que está sendo feito pelo terapeuta, tá? Pelo professor. Todos os dois aqui são formados em educação física lá nos Estados Unidos. Eles estão, eu esqueci de falar, isso aqui está num centro muito legal, que eu tive a oportunidade de ficar 2 semanas fazendo um treinamento lá, fazendo uma certificação, uma qualificação, que é o projeto Walk the Line, que está na região ali de Detroit, nos Estados Unidos, no Michigan, tá? Então aqui nós temos um professor, aqui um outro professor, ele que está executando, é ele que está fazendo o que eles chamam de shake, tremer a perna, porque essas tremidas, um entorse, isso causa uma resposta que é reflexa, tá, gente? Mas isso aumenta o trabalho mecânico da musculatura. Se aumenta o trabalho mecânico da musculatura, então eu tenho ali a possibilidade de melhorar a qualidade daquela musculatura, diminuir um pouco ali a perda da massa magra realmente dita, tá? Então, só para observar o tempo todo, dando muita informação, muito encorajamento, e eles que estão executando todos os movimentos. Aqui, fazendo os dois juntos, nós temos aqui mais uma pessoa aqui apoiando ele. Sempre eles colocam muita pressão em todos os segmentos. Quando está pegando o pé ali, faz uma pressão no pé, faz uma pressão no joelho, faz uma pressão no ombro, porque para poder tentar aumentar a percepção do cliente durante os exercícios. Bom, e aí? O que a gente pode falar de exercício ativo? Exercício ativo, ele que vai executar. Tá? E aonde que a gente começa a observar isso? Em determinados casos, como por exemplo o Yves, nesse primeiro vídeo que eu mostrei para vocês, ele não tinha capacidade de movimentar o membro inferior. Então todo o trabalho era feito de forma passiva. Eram os terapeutas que estavam fazendo aquele movimento. Tá legal? Mas há uma possibilidade de fazer uma transformação, que é sair do movimento passivo para o movimento ativo. Tá? Então, peço que veja aqui como eu fiz essa transição com ele. Está no mesmo centro. Esse aqui é o Nick, aqui é o Yves. Ele é um tetraplégico completo, nível C6, C7. Então ele está sentado na beirada da mesa. O pé dele está em cima de uma placa ali que tem rodinhos. O pé do Nick está apoiando aqui. Ele está guiando tudo com o pé, fazendo movimento com o pé. E ele também está segurando aqui ao nível do joelho para poder estabilizar o movimento, tá? Ali é o Nick que está fazendo todos os movimentos, tá legal? Então o tempo todo dando muita informação para ele,
às vezes ele chama atenção, melhora a postura, enfim, e o tempo todo tentando ali estimular. Mas quem está fazendo de fato esses movimentos é o Nick. Aqui é uma outra situação. Um belo dia eu estava dando treino para ele, já de volta na Suíça, no período que nós estávamos trabalhando juntos, e fazendo a transferência da cadeira para a mesa, eu notei que a perna dele respondeu de alguma forma. Eu tive contração do quadríceps ali. Eu vi a contração do quadríceps, na verdade. E eu quis testar. Eu falei, poxa, será que esse movimento foi na hora que ele estava passando e foi uma resposta passiva, um arco reflexo ali? Foi os órgãos... o neurofuso muscular que houve um estiramento e teve uma contração contrária, enfim, eu queria testar isso. Então o que eu fiz? Eu coloquei ele sentado, peguei o skate, o pé dele em cima do skate. Se vocês notarem, eu vou fazer um ângulo aqui levemente menor que 90 graus. Se você colocar menor que 90 graus, você tem que vencer uma resistência antes do pé passar, antes do skate partir. Tá? Então, esse era o exercício. Eu colocava, fazia estabilização do joelho aqui, mas ele tinha que fazer o movimento. Enquanto ele não iniciasse o movimento, o skate não saía. E foi aí que eu comecei a observar que ele começou a apresentar movimentos de membro inferior. Nessa parte do vídeo aqui é muito claro ver o pé está flutuando, ele está executando a contração do quadríceps só com a perna direita, agora mudar para a perna esquerda, e esse é o resultado, tá, gente? Isso aqui foi 1 ano e meio depois do início dos treinamentos, tá? Bom, com relação ao treinamento, a gente tem que perceber uma coisa extremamente importante com relação ao treinamento, tá? Esse treinamento, ele tem que promover melhoras corticais e melhoras também ali na medula, tá legal? Na função motora. Para poder fazer isso, para poder melhorar tanto o mapa cortical ou a região ali do córtex motor, a gente precisa de pensar em muita coisa, tá? E é preciso de ter alguns cuidados nesse foco, tá legal? Eu tenho que pensar o seguinte, as estratégias que eu posso utilizar. Se ele não tem a capacidade de executar ele por si só, então eu vou com exercícios passivos, ou exercícios, passivos, e depois vou sempre progredindo para o mais ativo possível. Então, do mais fácil, depois para o mais difícil. E eu tenho que tentar ali, de certa forma, quantificar isso, né? Eu tenho que saber o que está acontecendo. Como a gente faz uma avaliação física, nós temos alguns outros preditores ali para poder te dar falar para você o que está acontecendo. Então nós temos, por exemplo, o Score ASIA. O que é o ASIA? É American Spinal Injury Association. Bom, o que eles fazem lá nesse score? Eles dizem o seguinte: se o meu indivíduo é um ASIA A, ele é um indivíduo com lesão completa. Tá? Então ele não tem sensibilidade e nem motricidade. Se ele é um ASIA B, ele não tem motricidade, mas ele tem sensibilidade. Se ele é um ASIA C, ele tem sensibilidade e motricidade, porém ele não consegue vencer a gravidade. Se ele é um D, aí ele tem motricidade, ele tem a sensibilidade e ele consegue vencer a gravidade. Bom, como que eu paro para poder montar as estratégias? Para poder montar as estratégias, eu tenho que pensar nos déficits que a pessoa tem, que ela apresenta. Então, a primeira coisa que eu observo, por exemplo, se eu for falar de um indivíduo que tem uma tetraplegia, é que, por exemplo, C6 e C7, eu tinha mostrado na figura para vocês lá no início, que ele perde a motricidade e a sensibilidade desse nível para baixo. Se é desse nível para baixo, eu tenho que pensar na musculatura respiratória acessória. Então, há uma atrofia dessa musculatura. Então, eu tenho que focar nessa musculatura, trabalhar muito bem a parte tanto frontal quanto posterior ali da cintura escapular. Trabalhar muito bem essa musculatura que vai ajudar na respiração do indivíduo, tá? A instabilidade de tronco, então quanto mais alto, mais estável é o tronco, eu tenho que pensar nisso para poder fazer a prescrição dos exercícios, escolher os exercícios e a sequência de exercício.
A capacidade, por exemplo, de um tetraplégico, ele perde de ter o quê? A garra. Então, se ele não tem essa garra, eu tenho que pensar em estratégias durante o exercício para poder recuperar ou causar as adaptações que eu preciso. Tá? Até porque eu tenho que pensar na segurança também do indivíduo. Bom, foco central para a gente pensar aqui, gente, é primordial entender uma coisa. Tá? Mudança na locomoção. Por que mudança na locomoção? Ele passa a utilizar o quê? Os membros superiores para poder se locomover. Então ele está sentado na cadeira de roda e ele usa a mão para poder empurrar essa cadeira de roda. E é um somatório de coisas. Então eu tenho toda a musculatura, eu tenho musculatura de dorso, agindo dependendo da posição que ele vai colocar o braço dele, posicionar a mão. Então, se eu penso nisso, eu tenho que levar em consideração algumas coisas. Se a gente olha aqui a articulação glenohumeral, dá uma olhadinha na cavidade que é a parte da escápula, extremamente diferente da coxa femoral, onde eu tenho um acetábulo. O acetábulo está envolvendo praticamente o fêmur, tá? A cabeça do fêmur. Agora a cavidade glenoide, ela está encostando ali na cabeça do meu úmero, tá? E aí, o que isso muda na minha vida? Bom, o indivíduo ele vai passar a utilizar o membro superior para poder fazer a locomoção. Se eu penso na parte ligamentar, dá uma olhada a diferença, como é que está extremamente mais bem fechado, acoplado para poder suportar uma maior carga, enfim. A gente precisa se locomover com o membro inferior. Então, durante o período aí de adaptações, para chegar na estrutura que nós temos hoje do ser humano, nós chegamos a isso aí. Então, eu tenho que pensar nisso, nessas diferenças. Tá? Então, o desgaste aqui e a dificuldade de utilizar o membro superior para poder fazer a locomoção é muito grande. Então, para mim, o meu foco inicial total é pensar o seguinte: o meu indivíduo vai viver sem problema, se ele tiver toda assistência médica, se não tiver complicações com o passar dos anos, ele vai chegar ali aos 65, 70 anos. Hoje a gente tem pessoas em cadeira de roda que têm uma vida quase que uma expectativa de vida normal. Enfim, e aí? Como que vai ser essa articulação do ombro dela? Então eu tenho que dar uma atenção extremamente importante ao manguito rotator, ao deltoide. Tá? Então eu tenho que deixar a musculatura dele de ombro muito bem forte, compacta, com um volume muito interessante, sempre buscar ali trabalhar a hipertrofia, a força, a resistência, enfim, em alguns casos a potência também, para poder... São todas as qualidades, trabalha-se da mesma forma, mas são os focos, então eu tenho que pensar nisso. Tá? Algumas estratégias para poder fazer isso. Aí muda um pouco a percepção que eu tenho sobre o exercício. Tá legal? Por quê? Progressão de carga, ela será mais lenta. Eu preciso de muito mais tempo que uma pessoa normal. Mas vai chegar um momento, ou a pessoa também ela apresenta qualidades físicas, ou ela perdeu, por exemplo, movimentos só no membro inferior, então na parte superior do corpo dela, ela vai apresentar as mesmas coisas que uma pessoa normal. Então você vai fazer a prescrição como uma pessoa normal, vai fazer a progressão. Pensa, a metodologia do treinamento ela é a mesma para todo mundo. Então cargas são de leves para mais pesadas. Então eu inicio na mais leve e vou para a mais pesada. Teste de 1RM para poder quantificar a minha carga. Posso fazer? Posso fazer sim. Porém, com muita ressalva. A gente estuda que para poder ter um teste de RM com grande qualidade, eu preciso de ter o quê? A postura ideal para o movimento. Aí eu penso neles. Bom, cadeira de roda. Como que eu vou executar alguns movimentos com a postura ideal para poder fazer um teste de 1RM? Fica mais fácil de ilustrar se eu colocar ele numa mesa de supino. Aí o supino é um exercício que eu consigo fazer melhor a RM. Mas se ele é paraplégico, se ele é tetraplégico, já mudou toda a situação, porque ele não tem agarra. Então isso me dificulta também fazer um teste de RM. Uma coisa que eu posso utilizar, que para mim deu muito certo,
são repetições máximas. Então, são aquelas tabelas onde fez um número de repetição com a carga tal, você faz os cálculos e acha próximo ali o RM dele e faz a prescrição e a modulação das cargas em cima desses valores. Tá legal? O repouso, uma coisa que é muito interessante, que eu pude entender isso na prática. Eu me questionava muito, como que eu vou fazer o repouso? Será que eu vou fazer 1 minuto? Será que eu vou fazer 2 minutos? Será que eu vou fazer 3? E eu percebi uma coisa que é muito interessante. Para ele poder executar o movimento, ele precisa de muita concentração. Se ele precisa de muita concentração, ele tem uma fadiga do sistema nervoso central mais rápida que nós apresentamos durante o nosso treino dentro da sala de musculação. Outra coisa é que a musculatura dele está com um desenvolvimento menos importante. Então, ela cansa mais rápido, ela tem menos força, ela se recupera mais lentamente. Então, eu tenho que pensar no repouso de forma extremamente importante durante o treinamento. Tá legal? Então, uma sugestão minha para vocês é ir na percepção subjetiva do esforço, é ensinar o seu cliente de verdade a entender, de falar assim, eu estou bom, eu estou bem para a próxima série, então vamos para a próxima série. Mas em média ali eu ficava entre 3 minutos a 5 minutos dando o repouso ali entre as séries, mas durante esses repousos eu fazia um repouso ativo, trabalhando, por exemplo, se eu estou fazendo um treinamento de peitorais, durante esse repouso eu iria fazer uma mobilização, por exemplo, um trabalho de abdômen, para poder, enquanto está fazendo a recuperação do membro superior, a parte do peitoral, os ombros, então eu trabalhava um outro segmento para não perder tempo, tá? Então, porque é um treino muito longo, então durante esses repousos dá para poder se trabalhar muitas outras coisas. Como eu havia falado, a fadiga periférica ela é muito mais importante, a fadiga central, como ele não tem, por exemplo, se eu penso num tetraplégico, ele não tem o parasimpático agindo, eu tenho uma fadiga central também que se instala mais rápido. E uma coisa que chama muita atenção, que eu pude ver, a estafa realmente neural, mental. É de chegar assim e olhar para a pessoa, ela falar, poxa, eu estou cansado, Rafael, eu acho que deu por hoje. Aí é você também de identificar isso, falar assim, olha, por hoje nós vamos parar por aqui, tá? Parabéns, um bom treino, foi ótimo. Enfim, motivação é sempre muito importante para poder trabalhar com a pessoa com lesão do sistema nervoso central. Então, o tempo todo é juntar, não só físico, mas você tem que saber periferia, você tem que entender um pouco dos sinais centrais, você tem que entender um pouco também da parte neural, de percepção subjetiva do esforço também. Estratégias, as escolhas dos exercícios, tá? Isso é muito importante, gente. Escolha de exercícios. Como que eu faço isso? Eu preciso identificar quais são as coisas que ele necessita no dia a dia, qual que é o maior déficit dele, o que ele quer melhorar. Se eu penso em estética também, é a mesma coisa. Se eu vou parar para olhar, Rafael, eu estou querendo colocar uma camisa e ter um caimento melhor, então o que eu vou parar para pensar? Eu vou melhorar para ele o peitoral maior, porção clavicular, externo clavicular. Então como que eu vou fazer isso? Vou fazer o supino, dar uma ênfase nisso, vou fazer um supino inclinado. Então, tudo isso eu tenho que olhar muito mais além, porque eu tenho que ver a necessidade dele diária. Se eu vejo a necessidade dele diária, todo o treinamento dele tem que ser funcional para aquilo que ele precisa melhorar, tá? Nunca esquecer da funcionalidade. Isso é primordial. Não é só falar assim, eu faço treinamento funcional, mas funcional para quê? Onde? Quando? Por quê? Eu preciso saber. Então, se ele precisa pegar uma jarra, eu tenho que preparar ele para poder pegar uma jarra e não cair. Se ele quer se sentir melhor, mais estável, se quer aumentar a massa muscular dele, e aí, como que eu vou fazer isso? Eu tenho que pensar nisso tudo. Isso é muito interessante. É o quebra-cabeça ali que me dá mais prazer de poder trabalhar com essa população. Tá? Bom, então são diversos fatores que eu mostrei para vocês, que tem que tomar cuidado, tem que observar, nível de lesão, saber como que está o estado dele, se ele tem um problema ali, um déficit respiratório, se ele tem um déficit motor, até onde ali o tronco dele não está respondendo muito bem, enfim. Eu trouxe aqui para vocês um estudo que eu acho muito legal para poder visualizar o que acontece
tá? Num treinamento físico, porque eu particularmente, eu me questionava muito, será que eu vou poder ajudar o meu cliente com o exercício? Será que o exercício de fato ele faz alguma diferença? Bom, então lá em 2004, no periódico Brain, eles começaram a fazer uma série de estudos muito interessantes, tá legal? Então vamos entender um pouco aqui, tá? Eles pegaram 11 indivíduos, 8 homens, 3 mulheres, com lesão torácica, lesão lombar e lesão cervical, tá? Todos eles ali foram seguidos durante o primeiro e o terceiro mês de treinamento. E todas as lesões, o treinamento começou ali no período de 1 mês até 6 meses após a lesão. Então, um período muito rápido pós-lesão, tá? O que é muito bacana. Quanto mais cedo começar com os exercícios, os estudos vêm mostrando que a possibilidade de recuperação ela é melhor. Bom, aqui aquele score ASIA que eu passei para vocês, então tem todas as características dos indivíduos aqui. Uma coisa que é muito interessante, olha, no início do protocolo de exercício, então nós temos aqui todos A's, B e 4 C's. Dá uma olhadinha o que vai acontecer aqui. Então eu tenho, olha, 2 C's, que são aqueles caras que tinham motricidade, ele tinha sensibilidade, mas ele não vencia quem? A gravidade. O exercício começou a fazer o que com ele? Deu a possibilidade de aumentar a força dele, melhorar a qualidade física dele, e ele passa a vencer a gravidade, tá? O peso corporal. Bom, dá uma olhadinha nisso aqui, gente. Isso aqui é um treino, eles fizeram isso, gente, através de um treino de marcha, tá? Então eles utilizaram o Locomat, é uma máquina onde o indivíduo ele está ali e os terapeutas, os treinadores, eles fazem movimentos assistidos, e quanto mais controle a pessoa tem, menos assistido fica, tá legal? E dá uma olhadinha nesse esquema aqui, tá? Então esse paciente aqui é um paciente C1, tá? No ASIA A. O treino dele, dá uma olhada nessa parte aqui, você vê o centro de gravidade dele, que tá o quê? Ele mexe muito durante o exercício. E dá uma olhada aqui no traçado da passada dele, tá legal? Olha a desorganização que nós encontramos no início do protocolo. Agora dá uma olhadinha aqui na última sessão. Nós temos aqui um condensamento da modificação do local ali de estabilização do centro de gravidade do corpo, e dá uma olhada na organização ali do passo do indivíduo. Esse aqui, o indivíduo normal, como eu sou, é isso aqui que acontece. Está bem próximo esses dois aqui, né? Bem interessante. Dá uma outra olhada aqui, nós temos um paciente B1, um paciente aqui. Olha o início do treinamento no dia 0 dele, aqui 75 dias depois, olha a organização da flutuação do passo dela, e olha só o indivíduo controle. Então, esse indivíduo aqui, após 75 dias de treinamento, ele conseguiu ali se reorganizar e chegar bem próximo do indivíduo normal. Outros gráficos para poder mostrar A, B, C e D. No D nós temos o controle, então nós temos Ásia A, Ásia B e Ásia C, tá? No primeiro aqui em cima, dá uma olhada. Completamente, você não vê padrão nenhum, tá legal? Chega no final, isso começa já a te dar um padrão parecido com o indivíduo controle, que está aqui em C. Desculpem, em D. Mas olha que interessante. Olha o C. Desorganização total. 30 dias depois já existe uma organização muito interessante. 60 dias depois, uma organização muito parecida com o indivíduo normal. Olha como que isso é potente, como que houve adaptação no sistema nervoso central dele, que isso não só a nível de córtex, mas também de medula, sistema nervoso periférico, até chegar ali na musculatura que vai controlar o movimento. Bom, e o que é muito interessante a gente notar? As adaptações não estão só presentes abaixo do nível da lesão, tá legal, gente? Ela estará presente acima da lesão, no nível de córtex e na medula acima da lesão, e abaixo da lesão também. Então, será que acontece alguma coisa? Sim, acontece,
tá? Então o treinamento físico ele causa adaptações, tanto a nível de córtex quanto a nível de estruturas mais periféricas, tá legal? Uma coisa que eu queria deixar para vocês de mensagem aqui, muito importante, é necessário haver adaptações em todo o segmento, desde o sistema nervoso central, medula, periférico, até chegar na musculatura, e os padrões de adaptação de pessoas normais e de pessoas com lesão são semelhantes. Então, gente, vamos dar treino, vamos prescrever exercício, vamos controlar as variáveis, vamos colocar todo mundo para movimentar e treinar, tá? Porque apresenta adaptações semelhantes. Tá? Eu preparei para vocês, para poder fechar a minha aula aqui, um clipe. Então esse aqui é o Yves, um grande amigo meu, trabalhei com ele 3 anos e meio. Esse filme nós fizemos 1 ano depois que eu tinha iniciado o trabalho com ele. Quando nós iniciamos, o controle motor dele era muito pequeno, tá? A cadeira dele que está aqui embaixo antes era aqui em cima. Musculatura de peitoral dele praticamente zerada, era pele e osso. A parte de musculatura respiratória acessória era um controle muito pequeno. Então o trabalho de contra-resistência foi extremamente importante. E eu quero que durante o exercício vocês olhem na estabilização do tronco dele, que foi muito grande, tá? Nós fazíamos esses vídeos para poder enviar para os nossos amigos lá nos Estados Unidos, para eles verem e acompanharem a gente durante a evolução do Yves na Suíça. Então dá uma olhadinha, o exercício ele é feito ao máximo, então as cargas, eu levava ele ao máximo, tá, gente? Então eu ficava ali entre 10 e 12 repetições, eu não deixava ele fazer a 13ª, a 14ª repetição, tá? Dá uma olhada como que há uma melhora, tá, muito grande, estabilização, movimentação, tá fazendo um pull-down, muito interessante, e isso a gente começou a ter com o tempo, tá, gente? Para ter ideia, esse exercício aqui é muito bacana eu parar um pouquinho aqui para poder explicar para vocês. Lembra que eu falei que era necessário olhar o que a pessoa tem com relação à necessidade diária dela? Bom, ele estava tirando a carteira de motorista dele. Então esse movimento era muito próximo do movimento que ele fazia para poder pegar a cadeira que estava no chão fora do carro e passar e colocar do lado. Então ele poderia se segurar, claro que tinha um volante, tinha as coisas, e puxar numa diagonal de baixo para cima, simulando ali o peso da cadeira dele, tá? Então é por isso que eu coloquei nessa situação, não coloquei nada na mão dele, então ele tinha que se virar para poder segurar a faixa ali, para poder fazer o exercício. Eu sempre dificultava muito a vida dele, mas o Yves sempre foi muito guerreiro. Bom, trabalhar a musculatura de ombro. Note que ele está com a luva porque não tem a garra. Aqui são exercícios de controle de tronco, propriocepção, enfim, coordenação. Isso aqui nós estávamos lá no centro em Detroit, Walk the Line, durante a formação que eu fiz com eles lá. Então dá uma olhada em alguns exercícios que eles estavam fazendo para poder complementar, tá, gente? Eu trouxe isso para poder complementar. Não é só o exercício contra a resistência que vai me ajudar ali durante o controle e a evolução do meu cliente, tá? Mas eu chamo a atenção, por exemplo, aqui o controle que ele tem depois de 1 ano e meio de treinamento do tronco, a musculatura dele extremamente bem desenvolvida. Uma coisa interessante, eles sempre fecham a cadeia cinética, tá? Isso é um pouco sempre poder enviar mais mensagens para o membro, para o sistema nervoso dele central, sempre mostrando pressão, tremer, alguns entorses. Então aqui tem uma pessoa bloqueando o joelho dele aqui, ele está fazendo um movimento em cima, torcendo. Eu estou aqui no cantinho aqui tomando todas as notas, entendendo o que está fazendo perguntas, para poder aprender com eles, que eles são realmente muito bons. Isso aqui é um treino de marcha, tá? Esse aparelho foi até nós que apresentamos para ele, é utilizado, nós conhecemos ele no centro, chama Centro Giusti, em Florença, na Itália. Estive lá 2 vezes também para poder fazer uma formação lá, foi muito bacana, e lá eles usavam esse pacer. Nós compramos na Suíça, mostramos o vídeo, eles gostaram e eles adotaram esse pacer lá também, tá? Então aqui eu tenho a Mia,
que está guiando os passos dele ali. Aí você se pergunta, bom, mas ali ela está fazendo tudo, ele não está fazendo nada. Então eu peço só alguns segundos, dá uma olhadinha nisso aqui, gente. Olha o pé dele, o que está acontecendo? Ela não está encostando, tá? Então ela dá o sinal, ela fala, vai, faz a flexão. Então ele tem que levantar, ele inicia a parte do passo dele. Então ele tira o calcanhar dele do chão, ele faz esse início da primeira fase ali da marcha. E eles falavam, poxa, Ive, a sua perna está viva, a sua perna responde, tem que continuar fazendo o treinamento. Isso aqui é a primeira vez que eu estive em Florença, na Itália, junto com o Ive, então dá uma olhadinha, a diferença dele aqui para os vídeos. Esse é o Dr. Lima, ele deixou muitas saudades, infelizmente faleceu há 2 anos atrás. Ele é um português, é um neurocirurgião e foi o idealizador de um tratamento, tá, por células neuroafetivas. Isso fica para uma outra conversa. E também responsável por esse tipo de pensamento, tá, de estimular, enfim. Essa é o que eu gosto de falar, La Fine Equipe. Então nós formamos uma equipe muito bacana ali para poder fazer. Temos um médico, eu como educador físico, ele como cliente, extremamente dedicado e entendendo muito bem e buscando cada vez mais informações para poder se ajudar e me ajudava também na parte de entender um pouco como que a gente ia fazer para poder controlar, tá? Muito obrigado, gente, conte comigo, esses são os meus contatos, tá? Pode achar todas as informações no site do IESP, no meu e-mail, pode me achar lá no Facebook, pode me achar também lá no Instagram, tá legal? Finalizando a minha participação, eu gostaria de deixar para vocês uma mensagem aqui do meu grande ídolo, independente de qual lado, se é no esporte ou é na vida. Se você quer ser bem sucedido, precisa ter dedicação total, buscar o último limite e dar o melhor de si. É isso que eu vim trazer para vocês, espero ter sido proveitoso. Muito obrigado à IFBB Academy, espero que esse Congresso Nacional de Musculação seja muito proveitoso para todos os internautas que vão receber esse material em suas casas. Muito obrigado, nos vemos na próxima participação. Tchau, tchau.